Bom dia, turma, tudo bem? Pessoal, então eu peço para vocês abrirem a apostila na página 20 e nós vamos fazer algumas atividades referentes a isômeros geométricos, tá? Isomeria espacial geométrica, tudo bem? Bom, pessoal, então o primeiro exercício ele fala assim: para cada composto a seguir, escreva sua fórmula estrutural e identifique quais apresentam isomeria geométrica por meio da representação de seus isômeros. Vocês lembram lá? Para ter isomeria geométrica tem que ter uma dupla ligação e os carbonos dessa dupla ligação eles devem ter ligantes diferentes, tá? Então vamos pegar aqui pente 2N, pente 5 átomos de carbono. No carbono 2, dupla ligação, hidrocarboneto O, do pente 2N. Então vamos escrever a fórmula aqui. Bom, pessoal, vejam aqui, ó. Eu coloquei CH3, aqui o carbono 2, o hidrogênio, a dupla ligação, né? CH2, CH3, e aqui o hidrogênio. Tá, percebam, pessoal, que aqui os isômeros, como tem dois ligantes iguais aqui, eles são isômeros geométricos cis-trans, tá? E esse aqui é o cis-pent 2N, tá? Porque as moléculas de maiores massas moleculares, elas estão no mesmo plano. Se nós imaginarmos um plano aqui, ó, na dupla ligação, tá? As massas moleculares vão estar no plano de cima. Agora vamos escrever a outra molécula. O que a gente vai fazer? Vai manter esse carbono aqui, vai colocar dupla e vai colocar em planos diferentes esses ligantes aqui, tá? Olhem lá. Então aqui, ó, eu mudei o primeiro. Então o CH3 aqui, ó, passou aqui embaixo, H. Então CH3, né, é a mesma molécula do pente 2N, mas percebam que as moléculas de massas molares, os radicais de massas molares maiores estão em planos diferentes, né? Lembrando aqui, ó, para vocês, esse é o plano de simetria, tá? Aqui as moléculas maiores no mesmo plano, aqui, ó, as moléculas maiores no mesmo plano, então isso aqui é cis, e aqui as moléculas maiores em planos diferentes. Beleza, turma? Tá. Vamos seguindo aqui. Só deixa eu apagar isso aqui para vocês copiarem. Questão B. 2-metil-pent-1N. Então vamos escrever essa fórmula aqui. Veja, pessoal. Eu escrevi C, dupla C, né, e o radical metil aqui no carbono 2, né? Radical metil aqui no carbono 2 é que segue a cadeia normal. Então, penteno. Pessoal, isso aqui não apresenta isomeria geométrica, mas por que não apresenta isomeria geométrica? Porque ele tem a dupla ligação, mas esse carbono tem os dois ligantes iguais. Então, quando acontece isso, não existe possibilidade de existir isômeros geométricos. Beleza, turma? 3-metil-pent-2N. Vamos fazer aqui, vamos escrever as moléculas. Então, escrevi primeiro a cis, né? Então, no carbono 3 aqui, ó, carbono 1, carbono 2, a dupla ligação. No carbono 3, o radical metil, né? E aqui, o radical etil. Pessoal, percebam o seguinte, tá? Deixa eu mostrar, pegar o marca-texto aqui. Olhem vocês aqui, ó. O radical metil, os radicais iguais, estão no mesmo plano, tá? Se estão no mesmo plano, esse isômero aqui é o chamado de isômero cis. Então, radicais iguais no mesmo plano, ó, como se fosse o hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio está no mesmo plano aqui, ó, tá? E o hidrogênio, que são os radicais iguais, estão em planos separados aqui. É trans, aqui mesma coisa, tá? O trans, ó, o radical metil aqui, nesse caso, está em plano oposto, tá? Então, por isso que é, né, o 3-metil-pento-2-eno
ele vai ter essa configuração aí, tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Tá? Então, ó, planos opostos, trans, mesmo plano, cis. Beleza, turma? Bem fácil, né? Então, o que é necessário para se ter isômeros geométricos? Tem que ter a mesma fórmula molecular, no caso é a mesma molécula, né? Vocês percebem que é a mesma molécula. A estrutura ela é igual, só que o que acontece é que a gente tem que imaginar ela no espaço. E daí ela no espaço ela vai ter essa configuração diferente, né? Vai ter densidade diferente, ponto de ebulição diferente, ponto de fusão diferente, são todas essas propriedades aí dos compostos. Ok, turma? Continuando lá, ácido buteno dioico. Então, but são 4 átomos de carbonos em dupla ligação, né? Dioico significa dizer que tem 2 grupos carboxílicos. Então, isso aqui é um ácido dicarboxílico. Então, vamos escrever a fórmula aqui, ó. Então, vejam só, 4 átomos de carbono em dupla ligação, só pode estar aqui entre o carbono 2 e 3, por isso que não tem numeração, porque aqui, se você colocar uma dupla, esse carbono vai ficar com 5 ligações, ele não faz 5, aqui se você colocar outra dupla de carbono vai ficar com 5, então a dupla ligação só é aceita aqui, por isso que eu não coloquei número aqui nesse em, dioico, colocando os 2 grupos aqui carboxílicos, tá? Ó, pessoal, esse aqui, o ácido buteno dioico, é também chamado de ácido maleico, tá? E ele tem configuração cis, porque os, né, vamos marcar de novo lá, ó. Os grupos aqui, ó, se a gente imaginar, deixa eu apagar. Se a gente imaginar ali, ó, um plano, né? Se a gente imaginar isso aqui como um plano, tá? Eles vão estar no mesmo plano, né? Vão estar no mesmo plano, tá? Então por isso que é cis, tudo bem? Bom, vamos seguindo aqui. Nós vamos ter o ácido fumárico. Percebam que os grupos carboxílicos eles estão em planos opostos, né? Então o ácido fumárico ele é trans. Beleza, turma? Representa os isômeros geométricos para os compostos indicados em cada item. Daí tem aleto orgânico de fórmula C2H2BR2. Bom, a gente vai ter que pôr os 2 carbonos, beleza? A gente vai ter que colocar hidrogênio ligado ao carbono e o bromo ligado ao carbono. Bromo só faz uma ligação, hidrogênio também. Então, entre os carbonos vai ter que ter uma dupla ligação, tá? Então, eu posso colocar dessa maneira aqui e dessa maneira aqui. Essa é a forma do aleto orgânico, né? Que é vamos dar o nome para ele, dibromoeteno, né? Então, tem o dibromo, ou 1,2-dibromoeteno, cis, e tem 1,2-dibromoeteno trans, tá? Se o bromo tivesse no mesmo carbono aqui, os 2 bromos não teriam isomeria, tá? Isso aqui muda a conformação e a forma de ligação espacial do composto. Ciclano é um hidrocarboneto de fórmula o quê? De fórmula fechada, né? Ciclano. Então vamos fazer aqui. Bom, pessoal, aqui no livro, na apostila de vocês, eles não mostraram isso. Mas eu queria aqui que vocês imaginassem o seguinte. Então, alguns ciclanos e alguns ciclenos, eles vão apresentar isomeria também, tá? Isso não teve nas explicações das aulas anteriores, tá? Mas a apostila trabalhou com isso. Eu estava pensando já, eu vi ali no material de vocês, não tinha essa explicação. Mas olhem aqui, ó. Imaginem que isso aqui esteja tudo num plano, tá? Isso aqui, ó, esse triângulo, esse ciclo, ele trava o plano. Beleza? Então eu vou marcar aqui, ó. Isso aqui está num plano, imaginem vocês. Tá? Então isso aqui é um plano. Esse CH3 e esse CH3,
eles estão acima desse plano. Tudo bem? Então, imaginar isso aqui como um plano, tá? E esse CH3 acima do plano. Agora aqui o trans, ó. O trans, nós vamos imaginar isso num plano, claro, é difícil a gente fazer essa imagem, mas imagine que eles estivessem atrás dessa ligação aqui simples de carbono. O CH3 vai ficar em cima aqui e esse radical metil vai ficar embaixo. Veja, pessoal, então o que acontece? Imagine que isso seja um caderno e esse caderno esteja no plano. Os ligantes, eles estão acima do plano desse ciclo, né? Imaginando o caderno lá. Caderno de vocês. Então isso aqui é isômero cis. Os radicais estão no mesmo lado. Imaginando isso aqui um plano, um caderno também, caderno deitado. O radical CH3 vai estar acima e esse CH3 vai estar abaixo desse plano. Então isso aqui é trans. Então quando que pode acontecer isomeria geométrica em compostos fechados? Tanto em hidrocarbonetos chamados ciclanos, desde que 2 carbonos de uma cadeia cíclica tenham, né, 2 ligantes diferentes. Vai acontecer isomeria. Tá? Estão vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar. Veja, esse carbono tem 2 ligantes diferentes, esse carbono tem 2 ligantes diferentes. Esse carbono tem 2 ligantes diferentes, esse carbono tem 2 ligantes diferentes. Ciclenos também, pessoal. Se tivessem uma cadeia aqui com cicleno ou qualquer cadeia, tá, grande de carbonos que tenha 2 carbonos com ligantes, 2 ligantes diferentes, 2 carbonos com 2 ligantes diferentes, a gente vai ter isômeros. Tudo bem? Isômeros geométricos. Beleza? Vamos para frente. Considere um composto com fórmula molecular C4H8. Desenhe as fórmulas estruturais dos isômeros geométricos, indicando os átomos envolvidos, os tipos de ligações entre os átomos, simples do... Tá. Pessoal, vou fazer rápido aqui essa questão. Então, o composto C4H8 é aquele que a gente já viu lá nas explicações. Então, pode ser o cis-but2-eno ou trans-but2-eno, tá? E aqui a gente vai colocar as ligações que existem. Então, ligação de hidrogênio e carbono, ligação simples, tá? De carbono e hidrogênio, carbono e carbono, ligação simples, aqui, ó, essa ligação de carbono e carbono, essa ligação de carbono e carbono. A forma condensada de ligações simples, né, CH3, aqui, ó, né, as formas condensadas, e as ligações duplas entre os átomos de carbono, tá? Questão 4. As abelhas rainhas produzem um feromônio cuja fórmula é apresentada a seguir. Ele dá a fórmula aqui. Forneça o nome de 2 funções orgânicas presentes na molécula desse feromônio. Bom, pessoal, C-O entre átomos de carbono, cetona, né? COH é ácido carboxílico. Se vocês quiserem escrever, tá aqui, ó, tá? Só refaz a molécula e coloca cetona e ácido carboxílico. Sabe-se que um dos compostos responsáveis pelo poder regulador que a abelha rainha exerce sobre as demais abelhas é o isômero trans desse feromônio. Forneça as fórmulas estruturais dos isômeros cis e trans e identifique-os. Bom, pessoal, aqui na dupla ligação, né, é que nós vamos fazer isso, tá? Ó, então vem aqui a cadeia, né, o grupo cetona, né, o C2H5, né, esse carbono está ligado ao hidrogênio. Aqui vai ter a dupla, o grupo carboxílico vai estar ligado aqui em cima, então aqui desse lado nós temos os hidrogênios no mesmo lado, né, isso aqui é isômero cis. Aqui os hidrogênios, que são os iguais, eles estão em planos opostos, então vai ser o trans. Ok, turma? Beleza? Então tá bom, tenham um bom dia, né? Uma boa semana, me desculpem mandar hoje, sexta-feira, mas eu tive uns problemas aí com o meu computador e acabei me atrasando aí para enviar essas aulas. Grande abraço a todos.